Bom, hoje a gente vai conversar sobre problemas ambientais. Na atualidade a gente enfrenta alguns problemas ambientais, muitos conhecidos, alguns menos, porém todos de extrema importância, né? O primeiro que eu queria falar é sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio em si não é um problema ambiental, e sim o que está acontecendo com ela. E a gente vai conversar sobre o que está acontecendo com ela. Mas antes, eu queria fazer esse esquema aqui para vocês, mostrando onde ela fica em relação à Terra, a superfície da Terra. E a partir daí a gente vai se aprofundando um pouco mais sobre o porquê o problema que ainda vai ser dito acontece com ela. Então vamos lá. Aqui é o nosso planeta Terra, fiz ele só um setor dele. E da superfície da Terra até esse pontinho aqui que eu marquei, tem entre 15 a 20 quilômetros. E essa é a nossa atmosfera, que tem o famoso ar atmosférico. O que tem presente nesse ar atmosférico? Bom, nesse ar atmosférico tem 3 importantes gases. O que está em sua maioria, o N2, aproximadamente 80%, o O2, que seria de uma forma aproximada, o restante, né, o de 20%, mas na verdade existe uma pequena parcela nele de argônio, que é um gás nobre. Então, nessa primeira parte aqui, nós temos o ar atmosférico. Agora, de novo, entre 15 a 20 quilômetros dessa camada, nós temos o ozônio, o nosso O3. E é essa daqui, essa que eu vou pintar aqui de amarelo, que é a nossa camada de ozônio. É sobre ela que nós vamos falar. Bom, mas antes a gente tem que saber o que é o ozônio, quais são as características dele. Então o ozônio nada mais é do que um gás. O O3 é um gás com 3 principais características. A primeira é que ele é um gás incolor, a princípio, né? Por que a princípio? Porque em grandes quantidades ele é levemente azulado, ou seja, ele não é azul e ele não é azulado, ele é levemente azulado, é um azul bem fraquinho. Isso em grandes quantidades. Ele é um gás tóxico, não podemos inalar ele, e ele é um filtro de raios UV. Deixa eu botar filtro de raios UV. Essa é uma característica muito importante dele, porque o que são os raios UV? Os raios UV são os raios que vêm do Sol, mas eles têm uma característica muito maléfica, muito pejorativa para o ser humano. Não é essa palavra, mas que é o que? Eles são quebradores de moléculas. Tá, mas aí você pode perguntar, e o que isso tem a ver com o ser humano? Bom, vocês já se perguntaram do porquê a gente usa tanto, as pessoas falam tanto que é de extrema importância usar o protetor solar? Isso é justamente para se proteger dos raios UV. Esses raios UV, eles quebram essas moléculas que tem na nossa pele. Que molécula? Não só na nossa pele, no nosso corpo. Que molécula é essa que eu estou falando? É o nosso DNA. O raio UV, ele consegue quebrar o nosso DNA, isso não é sempre, mas quando isso acontece, ele cria uma molécula defeituosa, uma célula defeituosa. E essa célula, por ser defeituosa, tende a morrer na hora que é produzida, o que é muito bom pra gente quando isso acontece. Mas em alguns casos, essa célula sobrevive e ela começa a se reproduzir sem parar e em alta velocidade. Essa célula defeituosa nada mais é do que o tumor, é o câncer de pele. Então é por isso que o O3, o nosso ozônio, é de extrema importância para nos proteger
desses raios UVs. E como ele faz isso? Bom, vamos supor que do Sol venham 100 raios solares que incidem na nossa camada de ozônio. O ozônio ali presente, ele consegue reduzir esse número de 100 para 5 raios solares, ou seja, ele consegue filtrar até 95% dos raios solares que vêm do Sol e incidem na nossa atmosfera, ou seja, 5% é o que passa. É um excelente filtro, e esses 5% o nosso corpo consegue fazer com que essa produção de células defeituosas não aconteça com tanta frequência assim. Então essa é a importância da camada de ozônio para a gente. Agora vamos falar sobre o CFC, antes da gente voltar para a nossa camada de ozônio. O que são os CFCs? CFCs são os compostos com cloro, flúor e o famoso carbono. A sigla, como eu já havia dito, CFC. Você está um exemplo aqui, por exemplo, seria o CF2, Cl2. O que tem tão de especial nesses CFCs? Então, quando eles foram descobertos ou inventados, já que eles não são compostos naturalmente encontrados no meio ambiente, eles foram estranhamente, as descobertas sobre as características deles foram muito perfeitas para ser verdade. Bom, primeiro, ele é inodor e incolor. Ou seja, se você está num quarto trancado com um CFC, você não vai ver nem sentir o cheiro. E aí você fala, ah, beleza, mas eu vou morrer intoxicado. Não, porque ele é um gás atóxico. Aí você, com seu espírito de confrontador, fala, ah, tranquilo, não vejo, não vou morrer intoxicado, mas se eu acender um fósforo, vai explodir tudo, vai pegar tudo fogo. Não também, porque ele é não inflamável. Ou seja, não pega fogo. E novamente vem você e fala, não, tranquilo, eu não sinto cheiro, eu não vejo, eu não morro intoxicado com ele e não pega fogo, mas com certeza ele vai reagir com alguma coisa que vai me matar na hora. Aí que tá, ele é muito estável, ele dificilmente vai reagir. E é por isso que esse composto encantou tanto o homem em si. Porque com esse composto, esse gás, o CFC, ele é perfeito para ar-condicionado, para aerosol, o desodorante que você passa em spray, justamente por causa dessas características. Mas um dia, numa primavera na Antártica, um cientista mexicano viu que havia um buraco de 50 quilômetros de diâmetro na camada de ozônio. E a partir daí, os olhos se voltaram para os CFCs de uma maneira não tão amigável. Por que o culpado disso é o CFC? Bom, agora a gente vai de verdade entrar na química, né? O CFC, vamos pegar esse que a gente teve como exemplo, CF2, Cl2. Ele é utilizado aqui aqui nesse pontinho, né, na superfície terrestre. A gente vai usando ele como todo bom gás ideal, ele vai se expandindo por toda a superfície. Ele chega na camada de ozônio, mas nada acontece com ele, porque ele é ultra estável. Ele continua se expandindo, até que ele chega bem aqui na pontinha, fora da camada de ozônio. E é aqui que acontece um problema. Lembra esses 100 raios solares? Então, quando essa energia ultravioleta
atinge o CFC, a decomposição dele acontece. E a partir daí, o perigo começa. Porque essa decomposição produz esse carinha daqui, esse cloro, esse radical cloro, que é altamente reativo. E como ele ainda está ali, perto do ozônio, esse radical cloro vai reagir justamente com o O3 presente, produzindo ClO. Deixa eu consertar essa seta aqui. Produzindo ClO radical e O2. Ainda assim, esse ClO ele reage de novo no O2 com o oxigênio radical livre também, produzindo outro radical cloro e O2. E a produção desse radical cloro, veja bem, ele é produzido aqui e aqui ele é usado como reagente e ele sai como produto. Vamos somar essa reação química aqui usando uma lei de raiz para ver o que acontece. Perdão, aqui, ClO radical. Bom, acontece que o O3 reage com o radical oxigênio, produzindo 2 O2. E essa reação aqui de quebra da camada de ozônio é catalisada por esse cloro. Então eu quero que vocês prestem atenção e vejam que o CFC em si, ele não quebra a camada de ozônio. Agora, o cloro transportado pelo CFC é o principal causador da quebra da camada de ozônio. É como se fosse, vou até anotar isso aqui, porque é muito importante perceber essa sutileza, essa sutil diferença de quem faz o que. É como se o CFC é o veículo que transporta o cloro para destruir a camada de ozônio. Bom, então esse sim é o problema ambiental, é essa destruição da camada de ozônio. E vocês podem perceber que quando eu falei sobre o cientista mexicano que descobriu esse buraco, eu citei que ele descobriu isso durante uma primavera, né? Por que eu falei isso? Bom, é muito importante isso, porque esse fenômeno só é visto na primavera. Não é que seja só visto lá, né? Mas ele foi visto lá por estar na primavera. O que acontece? Essa é uma reação exotérmica, ou seja, em baixas temperaturas ela é favorecida, e foi encontrada na Antártica, né? Que já é um local frio. Mas na primavera a temperatura da Antártica é um pouco acima do usual ao longo do ano. Por que isso? Não, porque isso porque é a primavera. Mas por que isso favorece essa reação aqui? Porque é aí, com essa temperatura, que a energia de ativação é atingida. Então a gente tem que anotar aqui que na primavera a energia de ativação EA é atingida. Cara, então olha isso. Um gás, o CFC, que aparentemente era perfeito por todas essas características aqui, é na verdade o causador de um furo de 50 km de diâmetro na camada de ozônio. A partir dessas três reações aqui, né? Tranquilo, e qual seria... Tranquilo não, né? Mas qual seria uma possível solução para isso? Simples, diminuir o CFC. Mas eu te pergunto, como a gente faria isso?
Porque se a gente só fechasse em todas as fábricas que utilizam CF6, imagina quantas empresas de ar-condicionado, quantas empresas de desodorantes iriam à falência. Bom, é por isso que a ONU disse que isso deveria ser feito aos poucos, para não causar essa tamanha crise nessas empresas. E uma das soluções para isso foi substituir esse cloro daqui por um hidrogênio. Mas o que isso muda em si? Isso muda que agora esse composto ele não é mais não inflamável, ele é inflamável. Já não fica tão perfeito assim, não. Bom, sobre a camada de ozônio é isso. Agora vamos falar sobre chuva ácida. Agora sobre as chuvas ácidas. A primeira coisa que a gente deve estabelecer aqui é quando uma chuva é ácida. Bom, para isso a gente tem que saber o pH normal da chuva. Então vou escrever aqui pH natural da chuva. Vou escrever só nat, mas é para saber que é o natural da chuva. O pH natural da chuva ele é maior ou igual a 5,6, ou seja, a chuva naturalmente já é ácida. Por si só, sem a influência do homem, a chuva é ácida. Não há por que se preocupar com um pH da chuva menor que 7. Agora, se o pH da chuva for menor que esse 5,6, aí sim nós temos que nos preocupar, porque ela já passa do limite de pH natural da chuva e começa a ficar preocupante. Bom, agora, o que causa essa chuva, esse pH a reduzir? A primeira substância que nós podemos pensar é o ácido carbônico, o H2CO3. A reação dele para formar esse ácido é o CO2 presente no ar mais água também presente no ar por umidade, por dias chuvosos. Essa reação produz o próprio ácido carbônico H2CO3, que é um ácido bem fraco, ou seja, ele chega a ionizar sim, formando H+, mais HCO3 menos, mas muito pouco. Agora, essa é uma reação que ocorre naturalmente. Então, por que esse ácido gera chuva ácida? Que redundante, né? Bom, porque com o aumento da emissão de CO2 por indústrias, carros e assim seja, na atmosfera, isso daqui aumenta. Pelo princípio de Le Chatelier, o equilíbrio se desloca para a formação de H2CO3. Le Chatelier. Se esse do meio aumenta, então o equilíbrio desloca para a formação de H+. De novo, Le Chatelier. Aí aqui que tá. Com essa queima, vou escrever aqui, né? Que esse CO2 vem da queima de combustíveis fósseis. Então, a partir disso, pelo princípio do Le Chatelier, essa produção de H+ em excesso faz com que esse pH caia, tornando sim essa chuva ácida preocupante, já não sendo de forma natural ela produzida. É assim que o H2CO3 influencia nessa chuva ácida. Agora a gente vai ver o próximo ácido que também corrobora para essa diminuição de acidez, de pH, perdão, na chuva. E isso daqui é o ácido nítrico.
Bom, como que isso ocorre? A princípio, na atmosfera, nós temos o nitrogênio e o O2. E eles não reagem facilmente. Aí você pode estar perguntando, pô, claro que não, né? A gente respira NO2 e O2, eles estão na atmosfera, naquela proporção que eu havia dito, e eles não reagem, exatamente. Mas por causas naturais, um raio cai e catalisa a reação, formando o NO. Esse NO reage com O2, formando 2NO2. Que setinha torta, hein? Bom, vai ficar assim. Novamente, esse NO2 reage com a água presente na atmosfera, produzindo dois ácidos, o NHNO2 mais o HNO3. A influência do HNO2 é muito fraca, já que ele é um ácido que não é forte, fraco também. Mas agora, esse carinha daqui é bem forte. E é ele que aumenta essa acidez. Agora, você pode estar perguntando, ué, mas você não falou que coisas naturais não atrapalham na chuva? E você está certo. Mas agora, no motor do carro, essa reação acontece. E a partir daqui, essa produção de HNO3 é feita de modo antropogênico. Acho que é essa a palavra. Que é quando o homem tem influência nessa produção. Então, eu vou escrever aqui como observação que a produção de HNO3 pelos homens, vou até botar entre parênteses aqui, motor, para a gente saber que é feito no motor do carro, é o fator que altera o pH da chuva. Bom, e será que existe alguma solução para esse problema? Existe uma solução, né, entre aspas, que seria o catalisador de motor. Catalisador com S, tá, gente? De carro, perdão. E o que seria esse catalisador? Bom, ele pega esses óxidos NOx, passa por uma placa de um metal nobre. Aqui eu vou desenhar só a placazinha, que aqui vai ser platina, ródio, platina, ródio, níquel e assim vai. E ele transforma esses óxidos de nitrogênio de volta em nitrogênio e oxigênio. Tranquilo? E agora, para o nosso último ácido que causa essa chuva ácida, a gente vai falar do famoso, do mais produzido ácido sulfúrico. Bom, de onde que esse ácido sulfúrico aparece? Ele aparece porque o enxofre é a principal impureza do petróleo. Então vou escrever enxofre. É a principal impureza do petróleo. A partir daqui, pela queima do diesel, o enxofre é consumido pelo oxigênio, formando SO2. Com esse SO2
reagindo novamente com o oxigênio, a gente forma SO3. Finalmente, esse SO3 reagindo com a água presente na atmosfera, a gente tem a produção do nosso ácido sulfúrico, que é um ácido extremamente forte. E aqui é que ocorre esse aumento de acidez, diminuição do pH. Então, tendo em vista esses três ácidos que fazem com que a chuva fique mais ácida de forma não natural, eu tenho uma pergunta. Qual foi e onde foi a primeira vez que a chuva ácida foi percebida? Então, onde e quando a primeira chuva ácida foi percebida? Bom, vamos pensar um pouco. Nesse primeiro caso, ela ocorre por causa da queima de combustíveis fósseis. No segundo, é por causa do funcionamento do motor. E no terceiro, é novamente por causa de um combustível, do diesel. Então, se a gente pensar em algo em comum entre os três casos, é o funcionamento de máquinas. E as máquinas foram amplamente utilizadas na primeira Revolução Industrial, lá por volta de 1760. E isso ocorreu na Inglaterra. Então, a gente já tem nossa resposta. Onde? Inglaterra. E quando? Na Revolução, durante a Revolução Industrial, ou aproximadamente 1970. Com isso, a gente fecha essa parte de chuva ácida e vamos para a última parte de efeito estufa. Bom, e agora, para finalizar, a gente vai falar bem rapidinho de efeito estufa. E antes da gente estudar o efeito propriamente em si, a gente tem que saber o que é uma estufa. A gente sempre fala, efeito estufa, mas o que é estufa? Uma estufa nada mais é do que estufa. Bom, é qualquer ambiente fechado que aumente sua temperatura. Quer um exemplo? Quando você estaciona um carro, você vai na rua fazer suas coisas e quando você chega, o carro não está extremamente quente dentro. Então, o que aconteceu? Os raios solares bateram nele, conseguiram entrar e fizeram calor aqui dentro, mas não conseguiram sair, porque o filtro, o vidro, isola esse calor. Aqui dentro aumentou a temperatura e é um ambiente fechado. Então o seu carro ali é uma estufa. Agora vamos pensar em uma estufa um pouquinho maior, só um pouquinho. Que tal o próprio planeta Terra? O planeta Terra, como nós vimos ali, né, tem a sua camada, a sua atmosfera. E fora dele é o espaço, é vácuo, muito frio, né? Só que dentro dele, nós sabemos que não é tão frio assim. Nós não morremos congelados aqui. Inclusive em Bangu aqui é 50 graus por aí, né? Justamente porque, assim como no carro, o raio bate, faz calor aqui dentro e mantém esse ambiente fechado, entre aspas, né? Por causa dessa camada aqui. Bom, agora que definimos o que é estufa,
a gente pode conversar um pouquinho sobre esse problema ambiental. Já que esse ar ele funciona, ele faz esse efeito estufa, o nosso ar atmosférico, por que essa temperatura aumenta tanto com o passar dos anos? É por causa desses fatores que a gente havia dito sobre a revolução industrial, sobre o aumento da quantidade de carros, o aumento da quantidade de indústrias. Se você já foi em, por exemplo, Volta Redonda, você vê que a cidade inteira com a CSN solta diversas fumaças para o ar. E isso com certeza aumenta o efeito estufa. Porque o efeito estufa ele ocorre por dois principais gases, que é o CO2. Nós sabemos que a principal causa dele seria carros e indústrias, vou colocar assim, né? Carros, indústrias e o metano, nosso famoso CH4. E qual seria os fatores que fazem com que o aumento do metano ocorresse? Bom, o primeiro são os manguezais. Mas os manguezais por si só não seriam um problema, já que ocorre naturalmente. Mas agora, quando nós fazemos uma plantação de arroz, nós criamos manguezais artificiais. E esses manguezais produzem um metano que vai para o ar e aumenta essa capacidade de, entre aspas, absorção de calor, ou seja, aumento de temperatura dentro da nossa atmosfera terrestre. E o último são os peidos, as flatulências. Não são as suas, tá? Dos gados. O ser humano, hoje em dia, ele tem um gado como se fosse uma plantação. Nós consumimos gado de uma forma normal, porque a carne é para o leite, é para limpar um terreno. Então as vacas e bois produzidos, os peidos que eles soltam, aumentam em muito essa quantidade de metano presente. E como eu falei, esses gases estufas absorvem bem esse calor e aumentam a temperatura aqui dentro. Então é por isso que o efeito estufa acontece. E agora, para finalizar, a gente vai falar rapidinho sobre sustentabilidade. Que nada mais é do que aquilo que a gente viu na quinta série sobre os 3 R's, né? Que seria o famoso reduzir, reutilizar, e reciclar. Bom, acho que aqui não precisa de nenhuma explicação, né? A gente já viu bastante isso sobre o que significa cada um. E como já deu mais de meia hora de anotação de caderno, eu vou finalizar por aqui. É isso, é o primeiro vídeo desse projeto que eu estou fazendo aí de YouTube para fixar algumas matérias. E é isso, até a próxima.